Vamos lá, gente, continuar aqui. Falando sobre painel, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Perfeito. Beleza. Então a gente está aqui, com essa equação 3, né? Que é a nossa transformação de fixed effects, ou efeitos fixos, né? Ou transformação within, né? Que é basicamente centrar as variáveis, né? Em relação às suas médias no tempo. Essa transformação elimina o AI, a gente está bacana com isso aqui. A gente vai estimar por mínimos quadrados agrupados, né? Então vai considerar que isso aí são várias cross-sections, né? Se vocês notarem, essas cross-sections aqui, elas estão levando em consideração a estrutura de painel, porque elas estão subtraindo aqui a média de cada indivíduo, né? Das observações do indivíduo. Então ela está falando, olha, isso aqui é um indivíduo. Né? Essas são características, essa aqui é uma média associada a esse indivíduo, e assim vai. Então ela está levando em consideração a estrutura de painel e então a equação 3, deixa eu copiá-la aqui, que a gente vai começar falando dela. Y' e T é igual a beta 1 x1 e T' mais beta k xk e T' mais o IT trem. Olha isso aqui, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Voltar aqui, na verdade. Então, quando estimamos a equação 3, que está aqui no quadro, por mínimos quadrados agrupados, temos um total de NT observações, né? A gente tem os N indivíduos que são observados T períodos de tempo. A gente está assumindo agora um painel balanceado, mas não tem menor problema que ele não seja. O software já sabe disso e ele vai calculando essas médias, então, para um número menor de observações temporais, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui, para facilitar, né, a didática da coisa, a gente vai assumir que o painel é balanceado, ou seja, todos os indivíduos, todas as unidades cross-section são observadas por T períodos de tempo, certo? Então, a gente teria aquela matriz X gigante, né? Que a gente tem, então, os N indivíduos e cada indivíduo T períodos de tempo. No final, a gente teria N vezes T observações, né? E claro, aqui, se a gente olhar a equação 3 que está aqui no quadro, a gente também tem K variáveis explicativas. Então, a princípio, a gente deveria ter os graus de liberdade desse modelo, normalmente é N menos K, né? Aqui o N é NT, Nzão T, Nzão menos T, menos K seria o que seria os graus de liberdade aqui. Só que a gente vai ver que não é. Na verdade, tem que fazer um pequeno ajuste nesses graus de liberdade. Então, o que acontece aqui? Primeiro, não há intercepto na equação 3, porque ele é eliminado pela transformação de efeitos fixos. Apesar de parecer que temos NT menos K de graus de liberdade, esse cálculo é incorreto. Os graus de liberdade apropriados são NT, que na verdade é N vezes T menos 1, menos K. Por que é T menos 1? Porque na verdade a gente perde um grau de liberdade em razão da centralização da média. Vocês têm esse problema também lá em PE, quando vocês estavam calculando os graus de liberdade lá, por quanto que vocês dividem a soma de uma variável ao quadrado para calcular a variância, né? Vocês não dividem por N, vocês dividem por N menos 1, né? Então, a variância é a somatório da variável menos a sua média elevado ao quadrado, dividido por N menos 1. Esse menos 1 dali vem desse uso da média, né, no cálculo da variância. Você perde um grau de liberdade. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, os graus de liberdade não são NT menos K, e sim N vezes T menos 1, né, menos K, que seria NT menos N menos K. Beleza. Uma outra coisa que eu não escrevi em lugar nenhum, mas eu já falei, eu quero que vocês lembrem, antes de passar para o próximo tópico, é que os painéis que a gente está estudando aqui, além da gente assumir exogeneidade estrita, a gente está assumindo uma outra coisa. A gente está assumindo que, isso é mais importante na pós, até de alguma forma, porque a gente faz todos aqueles assintóticos, aquelas coisas.
gente está assumindo que o N é grande e T é pequeno, tá? Então a gente está assumindo que tem um maior número de unidades cross-section do que períodos de tempo. E todos os assintóticos, a gente não faz isso nesse curso, a gente faz com N indo para o infinito, tá? E T pequeno, tá certo? Muitos painéis que a gente vai analisar, essa aí é outra questão, a gente tem NT muito parecidos. A gente está assumindo isso, mesmo em microeconometria, tá? Então, se você pega um painel de estados, são 27 estados, eu confundo agora, 27 estados, e aí você vai lá e observa por 10 períodos de tempo. 27, 10. Ou então você pega 50 empresas e observa por, sei lá, 15 períodos de tempo. Não é tanta diferença do ponto de vista matemático, né? Não é que um está indo para o infinito, o outro, né? É muito menor. São relativamente semelhantes, tá? E podem ter casos ainda mais extremos, em que o N e o T ainda ficam mais parecidos. Mas toda a parte, vamos dizer assim, os estimadores que a gente está usando aqui, nesse contexto aqui do curso, ele está assumindo isso aqui, que o N é maior do que T. A gente pode só escrever assim, que N é maior do que T, assim, muito maior do que T. Esse sentido, tá? Então isso é só uma coisa que eu não escrevi nos slides em lugar nenhum. Vamos lá. Beleza. Ótimo, a gente falou de dois estimadores aqui até agora, que eliminam aquele AI, né? E consequentemente, todo aquele problema, né? Que ele pode estar causando por estar correlacionado com as XIs. Então, o viés que o AI pode causar, aquela coisa toda, a gente elimina, né? Com essas duas transformações, tanto com a de efeitos fixos, quanto com a de primeiras diferenças, tá? Então, eles levam em consideração essa correlação arbitrária entre AI e as variáveis explicativas, e o AI é eliminado em ambas as transformações. Mas isso tem um preço. Qual é o preço, gente? Então, o AI é aquela variável que é constante no tempo, né? Ela é intrínseca do indivíduo, constante no tempo. O preço é que toda variável explicativa que seja constante ao longo do tempo também vai ser removida do modelo por esses estimadores. E às vezes a variável explicativa que é constante no tempo é a variável que você tem mais interesse em explicar. Vamos dar um exemplo. Então, a professora Giovana já foi minha aluna, viu, gente? De graduação, de pós, de tudo. E eu participei um pouco da tese dela de doutorado e tal. Então ela chega para mim e fala assim, que ela estava fazendo alguns modelos de crescimento e ela queria saber se tinha convergência regional. Aqui era uma coisa interna, né, para o Brasil. Ela queria saber se tinha convergência regional nesses crescimentos. Ela estava usando o painel e basicamente ela estava muito interessada com o que estava acontecendo com as variáveis dummy de região. Claro, elas eram interagidas com outras coisas e assim vai. O que acontece quando a gente pega estados, né, as unidades cross-section são estados, tá certo? Ao longo do tempo, e a gente tem as dummies de região. As dummies de região são variáveis que não mudam ao longo do tempo. O Rio de Janeiro não vai sair do sudeste para no norte, né? Porque o tempo está passando, não vai, né? Aquela coisa toda. A Bahia não vai sair do nordeste, vai para o sul e assim vai. Então, assim, as dummies regionais, né? Então, assim, elas são fixas ao longo do tempo. Elas não mudam ao longo do tempo. Beleza. E no caso da professora Giovana, essas eram as variáveis que eu tinha mais interesse. Ela queria saber o que estava acontecendo com o crescimento regional. Se estava havendo uma convergência de crescimento ao longo do tempo ou não. E, claramente, né, existem coisas intrínsecas dessas regiões e tudo, das unidades nem é das regiões, dos estados, no caso, né, que determinam, que vão influenciar fortemente o crescimento e assim vai. Então, era de se esperar que o AI, lá no modelo dela, tivesse correlacionado com algumas das variáveis explicativas, né? Então que ela estaria nessa situação aqui de usar ou efeitos fixos ou primeira diferença e querendo identificar os coeficientes das regiões. Beleza, tá no sal, né? Desculpa, vai ter solução para isso, mas assim, é o preço, né? Nesses dois modelos, efeitos fixos e primeiras diferenças, a gente não consegue identificar os coeficientes das regiões no modelo dela. Porque ao fazer essas transformações, ele elimina todas as variáveis, não só o AI, como todas as variáveis que são constantes ao longo do tempo. Então, ele não consegue identificar o coeficiente dessas variáveis. Um outro exemplo é se eu pegar um estudo sobre rendimentos e colocar lá sexo.
Sexo também, bom, claro, pode mudar, né? Um caso ou outro pode mudar ao longo do tempo, né? A identificação sexual lá, de gênero da pessoa e tal. Mas, assim, para a maioria dos casos, sexo não muda ao longo do tempo. Então, você vai lá e também não consegue identificar o coeficiente associado a uma dame de mulher ou de homem, né? Depende de como você escolher montar a dame. Então, de novo, o modelo de painel é excelente, vai tirar lá a correlação entre aptidão e educação, mas eu quero saber se existe um gap salarial de gênero e eu não consigo identificar a dame de sexo, né? De mulher ou de homem. Então, esse é um preço. Beleza, o que a gente faz, né? Ela é removida junto. Espero que vocês percebam isso, né? Quando a gente faz qualquer uma das duas transformações, primeiro, de primeiras diferenças, você vai pegar sexo do ano 1 menos o sexo do... Quer dizer, sexo do ano 2 menos o sexo do ano 1, né? T menos T menos 1. Como ele não mudou, tchau. Pela primeira diferença, ele vai embora. O outro, que é a de efeitos fixos, né? Você vai subtrair do sexo aquele... vamos dizer assim... Então, vamos dizer, eu sou uma mulher, né? E eu tenho uma dame de mulher no meu modelo. Então, minha dame vale 1 em todos os meus períodos de tempo. Quando eu somo todos esses 1s e divido por T, eu obtenho 1 de novo. Subtraio 1 de 1, zerou. Então, a transformação de efeitos fixos também vai eliminar as variáveis que são fixas no tempo. Elas são eliminadas do mesmo jeito que o AI é. Bom, o que a gente vai fazer? Já vou falar, né? A gente vai falar já disso aqui. Aliás, acho que até vou falar antes desse... Não, vamos falar do exemplo primeiro. Vamos lá, vou falar já. Então, bom, esse é o preço desses modelos, tá? Eu vou falar de algumas soluções para isso já. Mas antes vamos falar do exemplo 4.1. O exemplo 14.1 é o efeito do treinamento de pessoal sobre as taxas de refúgio de produtos das empresas. Então, basicamente, eles treinam as pessoas, acho que tem a ver com aqueles bancos de dados, job training, né? Treinam as pessoas e depois eles vão ver quanto que de refúgio na produção, né, das empresas se diminui essa taxa do que eles não conseguem aproveitar, né, na produção. Então aqui esse banco de dados tem 3 anos, 1987, 88, 89, 54 empresas, é um painel. Então nenhuma empresa havia recebido subsídio de treinamento antes de 88, então em 87 ninguém recebeu o subsídio. Em 88, 19 empresas receberam, 89 outras 10 receberam. Tá. Então eles querem saber se esse treinamento teve um efeito na taxa de refúgio. No modelo se inclui todas as dames anuais, então, claro, tem que ter um grupo de referência, né? Então a gente deixa de 87 como a categoria de referência e coloca lá a dame de 88 e 89. Por quê? Porque pode ser basicamente que, independente do treinamento, as empresas estão ficando mais eficientes na produção por outras razões, né? Razões, vamos dizer assim, gerais, macroeconômicas até, assim, globais, né? Seria uma coisa mais assim, agregada, né? Razões agregadas, então que afetam todo mundo de forma similar. Então pode ser que eles estão aplicando uma nova tecnologia, eles mudaram, né? Se modernizaram, aquela coisa toda, independente das pessoas terem sido treinadas ou não. Para levar em consideração que o treinamento adicional em 88 tenha tornado os trabalhadores mais produtivos em 89, incluímos um valor defasado do indicador de subsídios para treinamento, tá? Então, o modelo, nessa verdade, esse modelo, ele ficou assim. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu não anotei ele todo aqui, não. Deixa eu pegar ele aqui e escrever para vocês. Então, basicamente, a variável o que eles chamam de scrap, né, que é o refúgio. É isso, né? Ele não traduz nem nada, gente, eu fico doida com isso, mas vamos lá. Vamos botar aqui, refúgio. Vai ser função vamos dizer aqui, de
mais uma dummy 2 de 89, mais beta 1, aqui vai ser o subsídio, refúgio IT, né? Aqui tem que ser. Aqui subsídio IT, mais aqui essa variável ela é só função de T, né? Você pode até botar assim. E aí o subsídio de I T menos 1, tá certo? Mais, vou botar aquele erro composto aqui, EIT. Tranquilo. Então, o que aconteceu? É isso que a gente estava falando aqui, né? Que o efeito defasado... Deixa eu voltar aqui só um minutinho, gente. Então, para levar em consideração que o treinamento adicional em 1988 tenha tornado os trabalhadores mais produtivos em 89, então, para permitir que o treinamento tenha um efeito no ano seguinte, né, a gente incluiu esse valor defasado do indicador de subsídios, tá? Então, a gente colocou subsídios no período contemporâneo e colocou os subsídios recebidos no ano anterior, para deixar que então, esse efeito seja... note que aqui a gente não está usando a variável dependente defasada, a gente está usando uma variável independente, né, defasada. Então, a gente não está violando aquela questão da exogeneidade estrita aqui. Tá, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, aqui não é que eu estou usando refúgio T-1 para explicar refúgio, não. Eu estou usando subsídio e subsídio T-1 para deixar que o subsídio o treinamento tem um tempo para fazer efeito. Então, o que eu recebi de treinamento no ano anterior é que vai afetar o meu refúgio no ano T. Né? O que eu recebi em T-1 vai afetar em T. Então, essa é a ideia, tá? Da especificação. Beleza. Vamos voltar aqui. Então, o efeito defasado estimado do subsídio de treinamento é substancialmente maior do que o efeito contemporâneo. Então, a obtenção de subsídio em 88, são só 3 períodos de tempo, tá, gente? Então, a obtenção de subsídio em 1988 reduz a taxa de refúgio em cerca de 34%, tá? Então, o coeficiente associado a subsídio T-1 é menos 0,422. Se a gente quiser saber, na verdade, a taxa, né? Porque eu acho que, na verdade, é uma taxa de refúgio, que é um log de refúgio, uma coisa assim. Por isso que tem essa interpretação. Alguma coisa assim. Ou é um log ou uma taxa. Bom, aí o que a gente vê? O coeficiente associado aqui a subsídio T-1 é menos 0,422, e a gente então exponenciando, subtraindo 1 e tal, a gente chega aqui, na verdade, ele reduziu em 34%. E notar o seguinte, que essa redução aparece mesmo se eu controlar para as dummies de tempo. Porque as dummies de tempo estão me dizendo o seguinte, olha, o refúgio está diminuindo ao longo do tempo. E está mesmo aqui, se a gente olhar os coeficientes da dummy de 89, ele é menos 0,247 e ele é significante. Então, assim, está havendo uma redução, tá? Das taxas de refúgio ao longo do tempo. Mas, além dessa redução geral, que a dummy, né, consegue captar, o treinamento teve um efeito defasado, então ele demorou 1 ano para surtir o efeito, e bastante forte, tá certo? Basicamente. Então, o subsídio aqui ele chama de grants, eu botei ele de subsídio, mas aqui no slide eu botei grants menos 1. E ainda tem mais uma coisa. Se ele tira a variável subsídio defasada, que é grants T-1, a gente está presumindo então que o efeito não vai durar até o próximo ano, o próprio coeficiente de grants passa a ser não significante. Então, assim, é importante colocar essa variável defasada e a gente vê então que a especificação ficou bacana, que a gente está incluindo as duas coisas, né, o efeito geral pelas dummies, mas também o efeito do tratamento. Então, vou até aproveitar para falar um pouquinho dessa coisa de incluir ou não as dummies de tempo. Normalmente, quando a gente apresenta, né, esses modelos de painel, é interessante você mostrar 2 versões, pelo menos. Bom, a gente já vai mostrar várias versões do modelo, várias especificações, mas é importante que você... achei aqui, o meu modelo é de efeitos fixos, papapá,
com essas variáveis, eu tenho essas variáveis aqui, posso botar umas dummies, grupos de dummies, botar e tirar, mas muito importante que em algum momento você mostre seu melhor modelo com e sem as dummies temporais. Por quê? Porque às vezes a gente acha esse modelo incrível, tudo significante, tudo funcionando, coloca as dummies temporais e tudo some. Por quê? Porque aquilo tudo que estava acontecendo são efeitos globais, efeitos macroeconômicos que estão afetando todo mundo do mesmo jeito. E é isso que a dummy de tempo capta. Então, vamos dizer assim, seria de bom tom com o leitor que a gente apresente o modelo com e sem as dummies temporais, para ver que o que a gente está achando realmente não são efeitos globais que estão afetando todo mundo ao mesmo tempo, de forma similar. Tá bom? Beleza, gente. Deixa eu ver se eu estou mostrando, se eu estou me mostrando. Porque já aconteceu isso tantas vezes. Vamos lá. Voltando lá. Então, passou o exemplo. Voltando lá ao nosso problema, né? O problema lá, o preço que a gente está pagando por usar esses modelos que eliminam o AI e seu efeito nocivo, né? De correlação lá com as XIs. Então, apesar de não conseguirmos recuperar os coeficientes das variáveis explicativas fixas no tempo, com efeitos fixos ou primeiras diferenças, existem algumas alternativas. Tá? Uma delas é muito simples, que a gente vai ver aqui agora, e outra a gente vai ver mais para o final do capítulo, e tem uma terceira que a gente não vê. Então, as alternativas são, a gente pode simplesmente especificar um modelo que informa como é que a variação desses coeficientes está acontecendo ao longo do tempo. Então, no caso da Giovana, isso já resolveu. Ela queria saber se estava havendo convergência, ela queria saber o movimento do efeito regional ao longo do tempo. Ela não queria, para ela não precisava, não era necessário identificar quanto que uma região cresce mais do que a outra, porque isso ela não conseguia com o painel, tá certo? Mas ela conseguia mostrar se esses diferenciais de crescimento estavam se reduzindo ao longo do tempo, ou seja, se estava ocorrendo essa convergência, né, que tem a ver com a taxa de crescimento, com o movimento do crescimento. Então, apesar dela nunca conseguir dizer que, sei lá, assim, em 1980 a região centro-oeste cresceu mais do que a sudeste, ela não consegue falar em termos absolutos, ela consegue dizer se de 80 para 81 a variação do crescimento da região centro-oeste foi maior do que a da do sudeste, tá? Então isso é uma coisa que ela consegue. No caso da dummy para gênero, né, a gente não consegue dizer nunca ali quanto é que é o diferencial de gênero, diferencial de rendimento de gênero no momento no tempo. Mas eu consigo dizer se esse diferencial está mudando numa direção ou outra, né, se está negativo ou positivo, ao longo do tempo, com essa especificação que eu vou mostrar agora. Então, uma das possibilidades é isso. A outra possibilidade é usar esse estimador de Hausmann-Taylor, que é um estimador de variáveis instrumentais, é super complexo, difícil de interpretar. A gente não vê no curso de graduação, mas é uma alternativa para identificar os coeficientes das variáveis fixas no tempo, tá? E uma terceira alternativa, que é uma alternativa muito legal, o livro a edição anterior desse livro não coloca essa alternativa, tá? Então quem está com a edição velha vai ter que olhar na edição nova, que são esses efeitos aleatórios correlacionados. Esse a gente vai ver mais para o fim do capítulo. Beleza? Então, como é que a gente faz isso, na verdade, né? Como é que a gente... Vamos lá para a primeira alternativa. Então, a gente está tentando montar um modelo que informa a variação desses coeficientes, né, associados às variáveis fixas no tempo, né? Como é que esses coeficientes estão variando ao longo do tempo. Então, a gente cria um conjunto de dummies de tempo, tá? Claro, deixa uma categoria de referência, no caso, o período 1. Então, a gente monta uma dummy de tempo aqui para cada período de tempo. Então, ela vale 1 se o período S é igual a T, e ela vale 0 caso contrário, né? A gente tem um conjunto de variáveis explicativas observáveis, né, que são constantes no tempo. Então, os exemplos que eu dei, região, no modelo que o I são estados, sexo, no modelo em que I são pessoas, né? Então, no caso de regiões realmente é um vetor de variáveis, no caso de sexo é uma única variável. E a gente tem um vetor de observáveis que variam no tempo, de variáveis explicativas observáveis que variam no tempo, que seriam as variáveis, né? Então, o que pode variar no tempo? Experiência pode variar no tempo, no caso lá de crescimento, investimento pode variar no tempo, e assim vai, né? Variáveis que
que variam por estado e por tempo, ou então que variam por indivíduo e por tempo. Beleza, como é que ficaria isso? Ai, gente, desculpa, tem cada coisa que aparece nesses slides, tem uma bola em cima do Y e T. Como é que fica isso, então? Então, eu criei as damas de tempo, eu coloco as damas de tempo como, né, diferentes interceptos. Aqui a gente tem a ZI, que é fixa no tempo, que vai ser eliminada tanto pela transformação primeira diferença quanto efeitos fixos. E eu coloco aqui as damas de tempo interagindo com a variável fixa no tempo, ou as variáveis fixas no tempo. Então, D2 interagindo com ZI, até DT interagindo com ZI. Aqui, o meu vetor de variáveis que variam no tempo normalmente, aí o IT. Então, o que acontece? Sem hipóteses adicionais, tanto o θ1 quanto o γ1 não podem ser identificados, né? Por quê? Porque θ1 mais ZI γ1 não podem se distinguir de AI. Então, quando eu fizer a transformação, né, que eu for subtrair a média dessas variáveis no tempo, a média são elas mesmas. Então, essas variáveis vão sumir. Eu não vou conseguir identificar nem isso aqui, que é o intercepto, e nem esse aqui. Né? Esses termos vão sumir junto com o AI, né? Vou fazer qualquer uma das transformações. Vamos lá. Então, mesmo sem poder identificar os efeitos de ZI em nenhum período de tempo particular, esses outros coeficientes das interações, eles são identificáveis. Então, a gente pode estimar as mudanças nos efeitos das variáveis constantes no tempo relativamente ao período base. Então, isso em muitos casos já te resolve o problema. No caso da Giovana, resolveu o problema dela. Em muitas situações já resolve o problema, tá certo, gente? Eu sei. Então, é uma alternativa simples, que em muitas das situações já te resolve, tá certo? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu já estou falando, porque eu não posso fazer vídeos longos. Eu acho que eu vou cortar aqui de novo, vou parar a gravação, e aí eu venho com esse novo tema e um pouquinho de stata, a gente vai dar uma olhadinha em umas coisinhas, tá bom? Vamos parar aqui então.